Seja bem-vinda a mais um episódio do Milcast. Hoje eu recebo aqui no estúdio ela que foi de funcionária a proprietária. Então, a gente recebe aqui a Lília da Moraria Roguski, uma loja de imóveis exclusivos de alto padrão que trabalha voltada com alto design, com alta qualidade. Lília, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda aqui ao Milcast. Fala pra gente um pouco aí sobre a sua história aí profissional até chegar nos dias de hoje como proprietária da Roguski. Obrigada você também ter feito esse convite, né. Obrigada a vocês também, boa tarde. Eu, na verdade, eu trabalho desde os 12 anos de idade, mas que eu ingressei mesmo nesse ramo de marcenaria, madeireira, eu tinha 16 anos de idade. Eu comecei numa madeireira como auxiliar de vendas. E na minha vida, assim, eu sempre busquei conhecer tudo que eu trabalho. Então, nessa madeireira, eu tive um know-how de conhecimento de ferragem muito grande, até para auxiliar, né, para vender para os marceneiros na época. Tive muitos cursos também lá. E aí, no futuro, eu vi essa necessidade que ali não me cabia mais e acabei saindo da madeireira e fui trabalhar para os marceneiros, Você foi trabalhar para quem você vendia. para quem eu vendia. Peguei minha rescisão, que era bem pouquinha na época, comprei um laptop, enfiei embaixo do braço e fui nas marcenarias. Precisa de projeto? Precisa de projeto. E aí acabou acontecendo que eu fui na Roguski, que é a empresa que hoje eu tenho, e ele gostou da proposta, o seu Carlos Roguski, que é o fundador, e acabou me chamando para trabalhar ali com ele meio período, para auxiliar ele em orçamento, projeto, atendimento ao cliente, enfim. Ele também foi um grande professor para mim nessa área. Eu fiquei ali uns 7 meses com ele, até que ele chegou para mim e falou: Lília, estou cansado, quero me aposentar, que é o sonho de todo mundo. E ele já estava nessa época, né? Queria viajar com a esposa, enfim. E eu, com 24 aninhos, uma bebezinha, enfrentei aí esse desafio. Foi bem assustador no começo, ainda é às vezes, Boa. mas nada que a gente não consiga superar, né? Então foi aí que eu entrei na marcenaria, com 24 anos, há 20 anos atrás. Você tinha, antes de você fazer essa transição, se você pensava em falar, vou ser funcionário, não, agora vou ser a dona de alguma coisa. Você pensava, já tinha passado pela cabeça isso? Então, essa pergunta ela é muito interessante, porque eu vou ser bem sincera, eu nunca pensei em ser dona de nada, proprietária de nada. Só que por onde eu passei, desde os meus 12 anos de idade, eu sempre vesti a camisa de todas as empresas que eu passei. E eu sempre tive, promoções, então eu entrava que nem nessa madeireira, eu entrei como auxiliar de vendas e saí como vendedora projetista. Então eu sempre aprendia, porque eu tinha essa visão, eu vou aprender não pela empresa que eu estou, lógico que eu vou atender melhor, tudo, mas por mim, pela minha bagagem profissional. E aí o destino ele acaba te levando, né? Porque hoje o que eu vejo, os profissionais, eles são muito rasos. Então, isso é uma dica que eu dou para todos os profissionais, não só quem quer ter a sua empresa, né? Mas fazer um trabalho bem feito, fazer um trabalho com amor, vestir a camisa. E é assim, é automático, sabe? O universo, ele traz para você coisas boas e coisas que é para ser sua. E foi isso que aconteceu com a marcenaria, né? O seu Carlos viu em mim ali um potencial, porque eu vestia a mesma camisa da marcenaria e vamos que vamos, e puxando o pessoal. E eu aceitei, mas não que eu tinha esse sonho, ai, quero ser empreendedora, quero ser empresária, não. Foi acontecendo mesmo porque eu sempre dei o máximo de mim, não só como funcionária,
mas hoje como proprietária também. E como que foi esse choque, assim, de... Porque é muito diferente, apesar de, como você disse, eu vestia a camisa, eu trabalhava ali, Uhum, mas é muito diferente quando você veste a camisa exercendo o seu papel como funcionário, né, como uhum. CLT, e para virar essa chave, vestir a camisa e ser a dona, né? São coisas bastante diferentes. Como que foi isso? Sim, é muito diferente que eu falo que tem uma frase que até quando eu vou mudar um funcionário de função hoje na empresa, eu falo essa frase para ele. Grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Às vezes a gente tem um sonho na cabeça que ser empresário, você vai ganhar mais, você vai ser rico, você vai não sei o quê. Mas a gente esquece de tudo atrás que o empresário carrega, né, nas costas. E eu falo que eu sei os 2 lados da moeda. Eu sei o lado da moeda do funcionário, que também não é fácil, mas eu sei o lado da moeda do empresário também. E eu acho hoje, eu sendo empresário, o empresário ele tem que ter lucro, porque ele assume muitos riscos. Risco de imposto, riscos de vidas de funcionários, risco, por exemplo, o funcionário dá o horário dele, tchau, tô indo para casa, né? Passa o cartão. Passo o cartão e vou embora, e faço minha hora extra às vezes, ok, ok. O empresário não, o empresário ele vai embora, ele pensa no aluguel, na contadora, no telefone, nos impostos, então, na entrega que tem que fazer, nas vendas que tem que fazer. Então, o empresário, ele é multifunções, e ele é um polvo, né? Ele tá ali só. Então, foi assustador, porque veio essas responsabilidades, né? Uhum. Mas eu consegui dominar aos poucos. Não vou falar para vocês que é 100% até hoje, porque quem é empresário sabe que todo dia a gente tem ali um probleminha para resolver, seja em vendas, em entrega, variáveis. Desde, furei o cano na casa do cliente, o caminhão quebrou na rodovia, sabe? Uhum. Nossa, a porta chegou aqui machucada. Então, aí, o que que eu faço? Respiro fundo, vamos resolver. Qual que é a solução para esse problema agora, neste momento? Ok, vamos lá, vamos focar nessa solução, Uma vez, entendeu? um problema por vez, Um né? problema por vez. Eu costumo brincar assim que mas aí engloba assim os empresários, né? Eu também como empresário temos a nossa empresa. Eu falo que a gente tem o modo acordado e o modo trabalhando. É, Aliás, na verdade, me corrigindo, tem o modo dormindo e o modo trabalhando. Ou porque quando a gente não está trabalhando, nós estamos dormindo. aham. Isso quando está trabalhando no Então, isso que eu sonho. ia falar, eu já sonhei que eu estava trabalhando várias vezes. E eu acordei e fiquei super chateada. Eu falei, gente, até no sonho eu tô trabalhando, meu É, Deus. então, assim, pro funcionário, é claro, para o funcionário que veste a camisa da empresa, às vezes ele fica preocupado, vai embora preocupado, mas a preocupação acaba, ele pode, se ele quiser, passou o cartão, acabou o problema Ah, dele. sim, com O certeza. empresário Tem aquele funcionário que ele leva também o problema, né, com ele ali da empresa, e ele fica, já tem funcionário meu que leva, pensando, nossa, como que eu vou resolver isso na obra, não sei o quê, e tem aquele funcionário que... passou o cartão, ele tá preocupado com. Ah, Tinha um colega que falava, tô preocupado aqui com dia 15 e dia 30. Eu tô na operação 15 e 30. Falei, 15 e 30? Dia 15 e dia 30. Quando cai meu pagamento? Essa é a minha preocupação. Então, assim, são papéis diferentes, né? são muito Então, diferentes. quando você está ali dentro da empresa, ali, funcionar, cada funcionário tem a sua personalidade, seu modo de pensar. Sim, Uns vão vestir mais, outros vão vestir menos a camisa da sim. empresa. Uns vai encontrar um problema e vai procurar a solução, outros vão falar assim, vai ligar para Lília, tô com um É, problema aqui, furei o cano. Então, assim, exatamente. você executa bastante serviço fora de São José. Sim, Então, assim, às vezes você tá 100, 150 quilômetros de distância, a pessoa te liga, furei. é, Então, é assim, exatamente existe, isso. existe também uma contrapartida do funcionário, tipo, uma proatividade do funcionário Sim, de, nossa, furei, o que que eu posso fazer agora? Então, é isso também. E vem com maturidade, com tempo, né, e vontade, força de vontade. E ao longo desse tempo, assim, teve algum momento que foi mais difícil ali profissionalmente para você, além dessa transição, porque imagino que foi um choque grande, uhum. mas teve algum momento que você falou, nossa, agora azedou o pé do frango.
Nossa, deixa eu pensar. Tipo, você vai pensar porque não Deixa eu teve, ou teve muitos. deixa eu pensar. Desafiador, eu acho que foi a pandemia. Na pandemia, bastante gente, né? É. Mas é curioso que na pandemia muita gente ficou em casa e Aham. aí percebeu a necessidade de, nossa, minha casa não me atende, eu preciso reformar. Então, mas isso foi depois de uns 2, 3 meses, né. Quando a pandemia realmente chegou, que deu aquele baque, assustou todos os empresários, né, não só eu de ramo de marcenaria, mas todos os empresários. E a construção civil, em geral, eu acho que se saiu muito bem, que é entrando nisso que você falou. Uhum. Como as pessoas começou a ficar dentro de casa, não podia viajar, não podia ir em restaurante, cinema, nada, a pessoa ela começou a ter outro olhar, né, para o seu ambiente ali de convívio. Ah, aquela porta tá torta, nossa, esse sofá tá feio, essa parede eu não tô mais gostando dessa cor, esse móvel tá ruim. Então, o que que ela fez? Aquele capital que ela gastava em passear, viajar, ela trouxe esse capital, né, para dentro de casa, para decoração em geral. Então, marcenaria, pintura, sofá, iluminação. Então, em geral, a construção civil ela se deu bem depois de 2, 3 meses ali, e até as pessoas que tinham que trabalhar em casa, né, em home office, porque não tinha bancada, né. Eu lembro que a gente fez uma bancadinha lá simples de MDF branco e vendia lá por R$ 300, que era muito baratinho, porque a pessoa precisava, ela não tinha onde pôr um laptop, uma CPU. Então, e aí depois com o tempo que foi demorando, né, para passar, aí ela falou: "Não, Lília, realmente eu vou ter que fazer um escritório mais confortável para eu trabalhar, até para eu fechar a porta aqui para os meus filhos, né, não ficar me incomodando", enfim. Então, depois de um tempo, sim, foi bom para a construção civil, mas no começo eu acho que foi um baque, assim, e inclusive para mim que pensei, fecho, não fecho, você ficava naquilo, sabe? E eu não fechei nenhum dia, conversei com os meus funcionários, falei para eles, gente, a gente tem dois caminhos. Enfrentar, né, se protegendo lá, que no começo não precisava usar máscara, nada, mas depois a gente começou a usar máscara, tinha álcool em gel na marcenaria espalhado para tudo quanto é canto, a gente não ficava conversando um com o outro, sabe, muito perto, ou ficar em casa e passar fome, né, porque a gente vai viver do quê? Então, aí meus funcionários também agarraram aí comigo, né, esse desafio de passar pela pandemia trabalhando, mas se cuidando. Eu lembro quando começou a pandemia, começou a fechar tudo, eu com a minha sócia, a gente sentou e falei, agora a gente vai olhar, como a gente não tem funcionário, Aham. os nossos funcionários são contratados por demanda, então a gente sentou, falou, vamos olhar como que tá, e vamos ver quanto tempo a gente tem de fluxo de caixa, e assim, e isso é um ponto importante que a gente sempre conversa, que tem a oportunidade, a gente fala disso com os fotógrafos, com outros profissionais da nossa área, e fala como que está a saúde financeira da sua empresa. Você precisa cuidar, sabe Sim, precificar, muito, sim. ter uma Um reserva giro, financeira, né, um capital capital de de giro giro. bom para nessas dor de barriga, né, É, você ter ali aquela usar reservinha que você pode ir reservinha. buscando, é. Então a gente já olhou isso, fez os cálculos, não, a gente tem a reserva para tanto tempo, então não vamos nos precipitar. Mas aí quando você fala isso para uma empresa menor como a nossa, aí Sim, numa empresa maior, apesar de você ter um capital de giro, você já começa a lidar com funcionários, CLT, com outros sim, encargos trabalhistas que se você usa aquele capital para manter o funcionário em casa, numa necessidade de desligar o funcionário, você não você tem não mais vai esse ter capital. mais, Então, assim, é uma decisão muito, acredito que tenha sido uma decisão muito difícil justamente por causa disso. Eu tenho a reserva para manter o funcionário e é essa mesma reserva que é para desligar o funcionário. O que que eu sim, faço? é. Não, eu acho que foi o momento mais desafiador foi a pandemia. Acho que não só para mim, mas para Acho que muita gente. vários empresários. Mas você tocou num ponto interessante que é sobre assim, o empresário estar atento a outras oportunidades, outras possibilidades, como você disse. Você faz ali os móveis de alto padrão, Sim. cozinhas, coisas bastante grandes, né? Cozinha, pega um closet, que são coisas bastante grandes. Aí você começou a fazer mesas pequenas.
Então, assim, eu vou vender baratinho, por exemplo, é um material, é uma mão de obra que eu tenho E hoje rápido. parado. Rápido, Exato. Então, acho que é importante essa visão assim, do sim, empresário também ver o problema e procurar logo outras alternativas, não ficar sempre preso sim, naquilo, né? sim. Isso é algo interessante assim, para um empresário ter essa sacada rápida. E ter a equipe que apoia, né? Que vamos Sim, junto. vamos junto. Ninguém consegue sozinho. Exato. E no dia a dia, assim, porque você trabalhar com a marcenaria, você lida com sonhos de grandes sonhos, né? Tipo, a Hum, pessoa, às vezes ela vai fazer aquela cozinha, às vezes, dependendo do momento que ela tá na vida, assim, é aquela cozinha que nunca mais ela vai mexer com É. uma cozinha, com um quarto, ou com a casa toda, né? Então ela vai fazer aquela casa, é aqui que chega. E assim, eventualmente acaba acontecendo alguns problemas, igual você, como você disse, a porta saiu daqui, chegou lá, machucada, quebrou um caminhão no meio da rodovia. E como que é lidar com essa pressão? De um lado tem o funcionário, às vezes ele trazendo o problema, do outro lado você vai ter o dono do imóvel, E o o arquiteto arquiteto junto, o fazendo o empreiteiro. empreiteiro e você ali no meio. Como que é lidar? Como que você lida com isso no dia a dia? Olha, eu falo que tem que ter resiliência primeiro, né? E também você saber escutar o cliente, e é válido porque ele é o cliente, mas ao mesmo tempo um pouco filtrar aquilo para passar para o seu funcionário também, né? E vice-versa também. Às vezes tem funcionário meu que chega a pé da vida lá na marcenaria querendo matar arquiteto. Mas aí eu filtro aquilo e depois eu dou uma conversadinha com a arquiteta, ó, da próxima vez avisa lá que a gente vai chegar a tal hora, para o marceneiro não ficar esperando na portaria tanto tempo, assim. Tô citando alguns pontinhos, assim, né? Mas, assim, igual você falou, lidar com o sonho, né? Uhum. É muito gostoso e, ao mesmo tempo, é muito preocupante, porque o sonho de uma pessoa, principalmente a casa própria, que é o ninho da pessoa, né? É o nosso ninho. Então, você passa o dia inteiro ali no seu trabalho, e aí você chega na sua casa, você se sentir bem, né? Relaxar, tirar todo o estresse daquele seu trabalho, enfim, da rua, principalmente São Paulo, né? O pessoal chega em casa, ele quer desconectar, ele quer ficar na casa dele ali quietinho e voltar, né, para o seu interior, para sua essência. É gratificante, porque assim, eu vejo o projeto num papel, quando eu vou conversar com o arquiteto. Hoje eu já consigo, quando eu vou no ambiente, visualizar o ambiente pronto, porque eu estou nessa área. O cliente não, né? O cliente, ele não consegue ver isso, então às vezes ele fica muito inseguro também, né? Porque marcenaria não é um produto de baixo valor, é um produto de valor agregado alto. Então ele está investindo ali, às vezes, uma poupança ou um investimento que ele ficou muito tempo guardado, né? Então, para no final ele ter problemas com marcenaria, isso vai chatear muito ele. Então, nesses 20 anos, eu consigo solucionar todos os probleminhas pititiquinhos assim que vai acontecendo antes mesmo de acontecer. Eu falo que tem os problemas que estão ao nosso controle. É a peça chegar danificada lá, mas por que ela chegou danificada? Porque ela não estava embalada? Por que ela não estava com esquadreta de PVC? Então, as minhas peças já saem com esquadreta, com plástico bolha, tem todo um cuidado em carregar, mas por que que eu cheguei nesse padrão? Porque lá atrás já chegou muito machucada. Eu até vejo marcenarias aí carregando as caminhonetes, os caminhões, e eu vejo aquele plástico fino, eu fico pensando o problema que eles não têm, porque, gente, o MDF hoje tem um valor agregado alto, né, para você ficar comprando uma, duas chapas, então não dá. Então eu tento o que está no meu controle solucionar. Então aconteceu, está agora no meu controle, o que que eu posso fazer para isso não acontecer mais?
E tem as coisas que está fora do meu controle, né? Por exemplo, eu faço revisão do caminhão a cada 10.000 km, mas pode ser que o caminhão quebre no meio da rodovia, que já aconteceu. O que eu vou fazer? Pegar o telefone, avisar o cliente, chamar o guincho, chamar o seguro, mandar o caminhão para o mecânico. Então, tem coisas que está, né, no meu controle, tem coisas que não está. Por exemplo, furar cano Que na não deveria obra. estar naquele O lugar. que está no meu controle? No meu contrato está escrito: na hora da montagem, o marceneiro necessita da planta hidráulica do apartamento, daquela parede que ele vai furar. Caso ao contrário, se a gente pegar cano, não é de responsabilidade da nossa empresa. E já aconteceu da gente estar com a planta ali bonitinho e falar que não tem cano, vai lá, pá, um cano. Então, isso está fora do meu controle. Mas eu posso resolver. A gente vai chamar um encanador, vai lá, vai arrumar, vai fazer a luva. Então, é isso. Vou falar para vocês: tem dias que é extremamente estressante e tem dias que é extremamente prazerosos. Então, é ali o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Acho que é você pegar, tirando lições, que você, ao longo dos anos você já sofreu muito, como você diz, Já. já sofreu muito, e você vai criando medidas ali para poder justamente evitar esses problemas, né? Por exemplo, eu vou até dar um exemplo. Esses dias eu fui na obra acompanhar uma montagem e aí eu vi o meu ajudante, né, o ajudante lá do marceneiro, ele ficou perambulando pela obra procurando uma vassoura. Acho que uns 5 minutos. E eu fiquei quietinha, fiquei só olhando ali e tal, não sei o quê. E aí ele achou uma vassoura lá velha da obra, horrível, enfim. E aí já vem na minha mente, né? Qual é a solução? Porque 5 minutos procurando uma vassoura Às vezes dá para que instalar. eu vi, fora os outros 5 minutos que eu não vi, todas as obras, todos os marceneiros, todos. Uhum. E uma vassoura, fora outras ferramentas. Então, o que que eu fiz? Eu bolei um tapete de EVA 5S. Então, nesse tapete que vai ficar caixa de ferramenta, furadeira, parafusadeira, vassoura, pá, com aquela vassourinha pititiquinha, sabe? Aí fiz uma caixa para organizar os acessórios. Tapa-furo, colinha, thinner, estopa, tudo nesse tapete. Kit de instalação. É. Aí eles vieram para mim, mas é demorar para abrir, não tem problema, pode demorar 1 hora para instalar esse tapete, não tem problema. Mas depois a agilidade na montagem, porque vai estar tudo ali Tudo no pertinho, lugar. né? Tudo no lugar. E aí vem isso também do treinamento, né? Sim. Não adianta eu querer cobrar uma coisa que eu não estou ensinando ou treinando. Então, agora a gente está dando o treinamento desse tapete 5S para depois no futuro cobrar, né? Ó, por que que você não tá usando o tapete 5S? E é melhor para você, né? Para eles, né? Que Então, não fica perdido procurando coisas na obra. é uma metodologia de trabalho. Você criou essa metodologia, você viu? Então, eu não sei se existe, eu não procurei na Uhum. internet. Eu vendo ele ali, eu tive essa ideia, porque a gente trabalha muito para a indústria, Sebracê, Brasilite, Pilgton. E lá eles têm essas ferramentas Você 5S, conhece? né? Uhum. Então, na fábrica, é tudo no seu lugarzinho. É um. E aí eu traduzi, nossa, vou traduzir para um tapete, porque como é removível, né? Hoje eu tô aqui, amanhã eu tô em outro Exato. ambiente. Esse 5S, né? Com o tapete. Mas eu não sei se existe, tá, gente? Se existe, eu não tô copiando de ninguém, que eu tive essa ideia, mas não sei se existe. É que você comentou assim, um tapete 5S, e assim, o 5S vem muito da indústria, né? Ali da metodologia de. Que é um assunto que eu gosto bastante, da melhoria contínua e tudo mais. Então, quando a Sim, gente fala dos 5S, que são 5 sensos, né? Que é o sim, senso de organização, eu não me lembro de todos eles, mas um deles é o senso de organização. é, Então, são palavras japonesas, enfim. é, E por isso que eu fiquei curioso, nossa, de onde que veio? Porque a gente não vê muito, vi isso muito em indústria, é muito comum, é. né? Você falar disso. E aí tem uma das frases de efeito lá, é um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar.
lugar. Então, quando você monta um tapete ali, aí eu não vi o tapete, mas se você consegue pôr desenhos ali, então a Eu pessoa. desenhei, Ah, eu desenhar. fiz até, eu desenhei a caixa de ferramenta, desenhei a parafusadeira, fiz bonitinho, Ó, assim, dá pra vender, você não tem. para eles colocar uma coisa em cada lugar, assim. Ó, já registra como patente, É, faz uma patente e aí, vem para vender. Não, porque é interessante, a gente vê alguns stories assim, alguns materiais na internet, algumas publicações, e aí mostra, né, o sim. instalador, mas eu nunca vi o tapete ali com os desenhinhos, tudo para Depois eu vou te pessoa. mandar uma foto para você ver. Essa, essa eu fiquei curioso. E é legal, porque justamente pelo fato de você atender a indústria e também atender as residências, você consegue trazer essas melhorias da Sim, indústria para dentro da sua indústria. sim, Então, às vezes a gente pensa assim, nossa, não, tem que ser uma indústria enorme, com né? milhões de funcionários para eu ter um processo. Não, tipo, você consegue observar isso e já ir implementando É, cada um da sua maneira, assim, adaptando, né, cada um para dentro do seu negócio e vai sim. melhorando. E ganha tempo, E né? Que eu ganha falo tempo. que hoje o tempo ele é muito precioso, né? Para ficar perdendo à Exato. toa. É que às vezes quando o funcionário está ali no dia a dia, aí ele para e pensa assim, nossa, eu vou ter que parar para amolar o machado. Mas ele não entende que com o machado amolado, Ele corta mais. ele corta mais. Então às vezes ele não consegue nesse primeiro momento entender que se ele parar ali 15, 20, meia hora para montar o local de trabalho dele, Aham, ele vai ganhar tempo na instalação. é. Vocês chegaram a fazer esse cálculo antes e depois? Não ainda. Não, porque a gente vai começar a dar agora para eles, né, Uhum. os tapetes e os treinamentos, porque isso também é importante. Quando você dá a ferramenta, você tem que explicar tudo bonitinho, Uhum. como funciona. Por mais que tá ali os desenhos, os nomes, até uma frase que eu escutei uma vez fala assim: o óbvio tem que ser gritado. É. O óbvio tem que ser gritado. Então, ali é óbvio que tá tudo no lugar certinho, mas tem que explicar, tananana, que daí a pessoa não. Agora não tem como eu falar que eu não sei, né? Eu aprendi ali, então eu tenho que fazer bem feito. Eu não me lembro exatamente como é, mas uma vez eu aprendi o seguinte: você aprende 3 etapas para o treinamento do funcionário, acontece em 3 etapas. A primeira etapa, você vai pegar aquela tarefa, você vai fazer na frente do funcionário. Ó, você vai fazer assim, assim, assado. Primeira etapa. A segunda etapa, você vai fazer, o funcionário vai executar e a pessoa, o treinador, vai Ficar olhando. observar. E aí vai dando um ponto, vai pontuando. Então, na terceira etapa, ele vai fazer sozinho, sem assistência, sem ser Ah, assistido. legal. Então, são em 3 etapas Aham. o aprendizado. É uma forma assim que aplica-se na indústria, quando pode, porque também acaba sendo atropelado dia a dia, mas é um método de ensino. Ah, legal. Costuma funcionar. Agora, Lília, como que é assim, a questão da mulher empreendedora? Como que, principalmente assim, quando a gente fala assim, na construção, a mulher empreendedora na construção civil, existe, como funciona isso? Como que é? Como você se vê? Então, hoje eu vejo que houve um grande avanço. Hoje eu vou em obras que tem muitas engenheiras, já encontrei mulheres, pintando parede, mas há 20 anos atrás, quando eu comecei, era um ramo muito masculino, né, tirando a parte de arquitetura, que sempre teve mulher mesmo. Mas essa parte mais braçal, assim, eu acho que agora a gente está mais evoluído, né? A mulher ela tá Uhum. mais presente. Falando na parte de marcenaria, quando eu entrei, eu tenho certeza que teve pessoas que falou: ah, essa menina não vai durar 6 meses na Será que marcenaria. essa pessoa está no mercado ainda hoje? Então, porque a marcenaria, ela até hoje é um pouco masculina, né? Mais um pouco assim machista. E eu fui aos pouquinhos, né? Eu falo que eu
tive pretensão de nada. Eu acho assim que tudo que você vai aprendendo com amor, fazendo com amor, vai dando certo, né? E foi isso que eu fui fazendo, fui respeitando os meus colegas de trabalho, né? Também os outros profissionais. Nunca quis passar por cima de ninguém por ser mulher ou não. Eu acho que somos, né, todos iguais aí. Eu lembro de um ocorrido, né, que eu fui num apartamento de um engenheiro e ele olhou assim, porque eu era muito novinha, né? Devia ter uns, na época, uns 25 anos, sei lá. E aí ele olhou assim e falou: Ah, mas você que vai ver aqui. Ele já tinha fechado a marcenaria e o trilho tava ruim lá da porta de correr do closet dele. E aí eu olhei e tal, falei, olha, tem que trocar esse trilho, não tem como usar mais, quebrou as roldanas, né? E ele, mas, né, não tava acreditando em mim, enfim. Tava Você, esperando o chefe seu é. chegar. Não, e teve outro também que eu vou falar pra você. Aí eu falei, não, a gente vai fazer isso, 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 e o valor é esse. Ele, ah, tá. Não é que eu chamei outro marceneiro, Hum, e ele falou pra mim que dá pra arrumar isso, não precisa trocar. Eu falei, olha, então ele te enganou, porque não dá. Aí eu peguei, mostrei pra ele, falei, né, aqui eu tô dando minha palavra, né? Não uhum. tem por que eu te enganar, né? Enfim, aí no final ele fez o serviço com a gente, gostou, e no final ele veio me falar, falou, olha, Lília, quando você chegou, eu meio Botei que fé. duvidei, duvidei. Enfim, esse, e teve outro que eu fico até triste, que foi uma mulher, eu fui na casa dela, fiz o orçamento, e aí ela passou uma mensagem para mim falando assim, ah, tá, ok, mas e quando que o marceneiro vai vir aqui ver o que é para fazer? Aí eu já fui, né? Assim, ó, É, a minha palavra não tá valendo nada, né? esse dia eu fiquei um pouco assim, daí eu peguei e falei para a pessoa, olha, eu tô tantos anos no mercado, eu sei o que que é para fazer aí na sua casa, mas a senhora não acha que eu sou gabaritada para isso, fique à vontade, chame outra marcenaria, enfim, não, né, não vamos A gente também precisa, entrar em conflitos, também né? precisa, assim, abaixar a cabeça e aceitar, né? É. Não, se você não confia em... Chamam então, mas eu percebi ali que ela queria uma figura masculina, sabe? Ah, Uhum. marceneiro é masculino. Não, e eu vou ser bem sincera, eu não sei ali pôr a mão na massa, Sim. montar o móvel, isso daí realmente eu não sei. Mas se você me falar do processo, eu sei dele inteiro, desde lá da venda até a compra de material, até o corte, até a pré-montagem, limpeza, né, Uhum. embalagem, entrega para o cliente, a montagem no cliente, se tá ficando bom, se não tá. Então, é isso. E existe também a mulher marceneira que põe a mão na massa. Que monta mesmo. É, que monta Eu mesmo, ainda não né. vi. Ainda não Existe. vi, Eu mas... conheci uma, até na época eu nem era do ramo de marcenaria, eu era vendedora da madeireira, o nome dela é Denise. Ela ia lá, cortava, montava, fazia tudo. Olha, Só que assim, ela isso há 20 anos atrás. Mas eu fico exatamente. pensando nessas profissionais, naquela época, o preconceito que não sofria. Muito, É, porque, tipo, muito. hoje ainda existe um pouco. Existe. Pô, eu não sei assim, se é escancarado ou não, imagino que Não tenha. tão escancarado mais. Uhum. Acho que às Porque vezes. hoje tem, igual eu falei, tem mais mulheres, né, Uhum. tomando a frente aí de marcenaria. Agora, às vezes, aí quando a gente conhece, você me fala, não, ela era marceneira. Gente, há 20 anos atrás ela era marceneira. Imagina o preconceito dela chegando no lugar e a pessoa fala. Porque assim, uma coisa é quando você não é conhecido, no caso dela não era Sim, conhecida, né? E ela chegava no lugar. Eu falei, peraí, é você que vai montar? é. Imagina, eu fico imaginando isso naquela época. É, E depois, às claro, vezes faz um excelente trabalho, né? não tem nada, Igual assim, não tem nada a ver com questão de ser homem, ser mulher e fazer o serviço bem feito. É questão da pessoa querer. é, Então é a pessoa querer fazer o serviço bem feito, independente de é, opção sexual, né? é. Então, e por que você diria assim para outras mulheres que desejam ou estão nesse ramo de movelaria, né? Vamos colocar assim. Ó, eu diria para elas, se elas realmente gostam, né, desse ramo e querem fazer, vai em frente, vai de pouquinho, não precisa ir com pressa, com tanta fome ao pote. Eu falo que é como uma sementinha, né? A gente tem que plantar, regar, esperar
crescendo ali, florescer, porque eu falo, hoje a Robusk, ela é reconhecida, hã, por isso, né, porque a Robusk, ela tá no mercado desde 1988, né, começou com o seu Carlos Robusk e depois passou para mim. Então, ela não nasceu há 1 ano, 2 anos atrás. Então foi esse processo, né, de plantar, esperar crescer, colher, cuidar do pé, né, da fruta ali, né, que é do que você vai Cuidado já. colher, né, da empresa. Então, é isso, vai devagar, mas vá com medo mesmo. Às vezes a gente tem muito medo, né. Eu falo que o que a gente quer, o que a gente sonha, mora depois do medo. Boa. Então enfrente o medo, né, não que ele vá deixar de existir, mas vá com medo mesmo. Deu errado? Respira fundo. O que que eu errei? O que que eu posso melhorar? E vai de novo. Eu falo que uma hora dá certo, Uhum. Tem que enfrentar. Nem... tem que enfrentar o medo. E como igual a gente tá falando sobre a vida do empreendedor, que eu até brinquei, né? A gente tá dormindo ou Aham. tá trabalhando. E como que é equilibrar isso com a vida pessoal? Consegue ainda? Então, eu vou voltar lá atrás, porque eu falo que eu fui mãe jovem e fui mãe coroa. Eu tenho uma filha de 23 anos, a Júlia, que eu amo de paixão, minha filhota, e tenho o meu filho de 6 anos, também é a minha paixão, é o meu xodó. Então eu fui mãe lá atrás, né, com 20 anos, e fui mãe depois com 37 anos, 2 extremos, né. E casando o trabalho aqui no meio dos 2, o que que acontece? Quando eu fui mãe da Júlia, eu era fanática por trabalho. Eu trabalhava assim, tipo, eu começava às 7 horas da manhã e até às 10 da noite. Então, a minha filha, hoje, assim, ela fala que não, mas eu acho que eu fui um pouco ausente com ela. A minha sorte é que eu tinha minha mãe que me ajudava muito, mas era aquela loucura de trabalho, trabalho, trabalho e graças a Deus consegui proporcionar uma vida boa, né, para a Júlia. E só que eu acho que eu deveria ter ficado um pouco mais com ela. Tendo essa experiência com ela, hoje eu consigo dividir o trabalho da minha vida pessoal. Uma vez ou outra, não tem jeito, a gente, né, você sabe, Acaba. acaba trabalhando um pouco mais. Final de ano mesmo na marcenaria é uma loucura, eu tenho que correr Uhum. lá com os móveis, né, para entregar no prazo, mas, eu consigo me desconectar. Então, quando eu estou com o meu filho, né, que é a minha vida pessoal, eu meio que me desconecto da marcenaria, porque senão você não vive, porque o cliente ele manda mensagem a todo momento. Então, até para ter essa vivência com o meu filho, né, vivenciar mais a infância dele, a educação dele, o crescer dele. Você sabe porque você também É, o tem, meu filho né, um tem filho um filhote pequenininho, mas eu vou falar uma coisa pra você, Lilian. Você falou, né, que você da trabalhava das 7 Júlia. às 11, ficava pouco tempo com ela, mas eu hoje, assim, uma parte do meu trabalho é em casa, né, uma parte é aqui, né, aqui no estúdio, às vezes a gente vai lá para São Paulo fotografar, mas a gente, ainda assim, eu sinto que fico pouco tempo com meu filho. Isso porque eu consigo levar ele na escola praticamente todos os Aham. dias, consigo buscá-lo na escola praticamente todos os dias, almoço com ele. Então, assim, e chega à noite, às vezes ainda coloco ele para dormir. E Então, você acha que ainda às falta, vezes a né? gente fala assim, "Eu acho que eu fico pouco com ele. A gente, ele tá crescendo, parece que eu não tô vendo ele crescer." Então, assim, acho que a É. gente nunca acha que foi o bastante. Então, pelo menos Aham. é essa leitura que eu faço. E aí, quando eu faço, às vezes eu converso com outras pessoas que têm um trabalho ali CLT, que precisa sair de casa e ir até o trabalho, aí eu falo assim, nossa, eu fico bastante. É. Eu fico Não, bastante. hoje eu com o Murilo eu também fico bastante, porque Uhum, de manhã eu fico, tomo café com ele, aí eu vou trabalhar, isso quando eu não vou para São Paulo. Aí eu uhum, volto, porque a empresa é perto da minha casa, almoço com ele, arrumo ele, levo para a escola, aí volto para a empresa, aí depois pego ele à tarde e à noite fico com ele. então a gente. Eu tô É, aproveitando mais. E exato, uma igual. coisa que eu falo também é quando você
tiver com o seu filho, você realmente estar lá, né? Uhum, Porque é. hoje tem um aparelhinho chamado celular Eu vejo também bastante. que acaba roubando o nosso tempo, né? Às Uhum. vezes você tá ali, ah, filho, tá lá. Ah, tá bom, filho. Olha que legal. Então eu me policio, sabe? Eu falo, não, agora é o momento do Murilo. Aí eu pego Uhum. o celular, largo em qualquer lugar, desligo, e aí eu vou ali vivenciar com ele, né? Esses dias eu vi uma situação numa loja, eu fiquei tão triste, mas eu falei, ah, deixa pra lá. Cada um. Cada um, né? Mas a mãe no celular, a criança falando com a mãe que queria beber água, tava com sede. E a mãe estava tão ali preocupada no celular, também não sei o que que era, falou: começou a brigar com o menino. Aí eu dei uma vontade de falar: moça, seu filho tá com sede, É vai dar só, água pra ele. é só água. Mas enfim, a gente tem que se policiar, né? Porque o celular, né, ele é uma ferramenta incrível. Eu falo, gente, é incrível. Eu fico assim, eu olho pro celular e falo, gente, como o ser humano é inteligente, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado para esse aparelhinho não tomar conta da gente, né? Exato. Porque senão você vai. Ele vai te dominando ali. É, E eu vejo, às vezes eu vou ali com meu filho num parquinho, assim, e às vezes acontece isso, a criança tá brincando lá, e às vezes o pai tá sentado, às vezes você tá de costa. é, Porque criança, assim, ela se deixa, ela vai andando. Então, se aí a pessoa tá lá sentada e a criança andando, às vezes nem sabe o que tá acontecendo. E eu até evito, então eu vou no parquinho, eu vou no parquinho com ele, deixo o celular em casa, e vou eu e ele. Então, aí sento, brinco com ele e tal. Porque, assim, pra ter o momento dele é, também. E aí, depois, na hora que ele vai dormir, a gente trabalha. é. A gente recupera o Então, tempo resumindo, eu do acho que é trabalho. o equilíbrio, né? Então, Sim. hoje eu tento ter muito equilíbrio trabalho, né? E a minha vida pessoal, né? Então, eu tento manter o equilíbrio ali. Tem hora que o trabalho ele vai se sobrepor mesmo por causa de final de ano, uma obra mais corrida, mas eu sei que depois ele volta ali para o patamar equilibrado. Eu nunca deixo ele ficar muito além, sabe? Tem alguém assim que te inspira, Lilian, a continuar trabalhando? Que seja assim, claro que tem a família, tem uns filhos que acaba que nos inspira, que nos motivam a continuar trabalhando. Mas fora, se tem algum outro profissional, alguma figura assim que ou histórica, você fala assim, nossa, essa pessoa aqui. Então, são vários. Então, Vai demorar essa pergunta ainda. Ó, eu vou falar as bem principais, assim, que eu acho, assim, pra minha vida, tá? uhum, claro. Falando do lado espiritual e também de empreendedorismo, em lidar com pessoas. Eu admiro e, assim, tenho uma fé enorme, enorme, né, em Jesus. Porque eu acho que Jesus, em lidar com 12 apóstolos, né, cada um diferente um do outro, um autista, um nervosinho, um mais bonzinho, o outro não sei o quê. E aí, esse dia foi muito engraçado, porque eu falei assim, eu estava vendo a minha equipe, né, cada um de um jeito, tal. E aí eu lembrei disso, né? Eu falei, nossa, Jesus também era que nem a gente, né? Ele tinha que lidar com 12 pessoas diferentes, né? Uhum. Então, Jesus, assim, em primeiro lugar na minha vida, Deus, claro. Em segundo lugar, assim, uma pessoa que me inspira muito, assim, que às vezes quando eu dou uma baqueada, assim, eu lembro dela, porque eu tenho o DNA dela no meu sangue, é a minha mãe. A minha mãe, ela foi uma pessoa muito batalhadora, ela criou 3 filhos sozinha. Naquela época que eu era criança, eu não tinha noção do que ela passava. Hoje, como adulta, eu sei, né? A gente, Uhum. como adulto, você vê o tamanho dos problemas que ela enfrentava e ela nunca deixou transparecer pra gente. E a minha mãe, ela sempre foi muito, mas muito trabalhadora. Ela, nossa, admiração total por ela, assim, até igual eu falei, quando eu vou baquear, eu penso, não, tem o DNA da Dona Madalena, segue em frente, força. Nem que E seja a aí força do vou, ódio. e aí vou, porque a minha mãe, gente, ela tinha uma energia, uma força gigantesca em volta dela, né? Uhum. Então, assim, são pessoas, que nem Jesus, lógico, que é o centro da minha vida, minha mãe, que me criou, que vi todas as batalhas dela.
E trazendo para hoje, assim, ahn, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu Carlos Roguski, por ter confiado a empresa dele, né? Ter passado o legado dele para mim e ter me ensinado muita coisa, né? Também. Eu gosto também do Pedro Calabres, que é um neurocientista nessa parte de empreendedorismo também. Tem o Caio também, que é muito bom. E tem uma pessoa também que eu admiro muito, que vai até lançar um livro, que é o Edson Tunis, que é da Willer K. A Uhum. história de vida dele também é bem assim motivadora, né? Conheço um. Porque ele começou como engraxate, hoje ele é um grande empresário no Uhum. segmento têxtil do Brasil. Temos os maiores É, exportadores, né? é muito legal também. Então, assim, tem aquela famosa frase, né? Qual o gigante que você quer estar no ombro, né? Uhum. Porque eu vejo esses empresários como gigantes, né? Então, Sim. qual o gigante que você quer estar no ombro para aprender, né? Isso. Para aprender, né? Para um dia, quem sabe, você também ser gigante. Seu- E também levar alguém no ombro. Porque no ombro de um gigante você tem a mesma visão que ele, né? Sim. Porque eles são visionários, né? Os grandes empresários. Então seria esses, assim, mais assim, com contato comigo, que eu gosto, mais Próximo. próximo, Tá. né? E a minha mãe, né, gente? Não posso deixar de falar da minha mãe que. E, e aí, pensando assim, em futuro, a Roguski já está agora com 40, assim, sob a sua direção ali, 20 e poucos anos, né? 20 anos, já 20 tem anos. 37 E anos. 37, 20, dos quais 20 está mais tempo contigo do É, que com o sim. senhor Carlos. O que que você pensa para os próximos 10, 20 anos de Roguski? Então, hoje eu estou vendo um movimento muito grande da inteligência artificial. Uhum, sim. Na verdade, começou há 5 anos atrás, essa parte de maquinário, porque antigamente a marcenaria ela era muito tradicional, né? Então, o Sim, sabe? marceneiro ia lá, tirava a medida, o marceneiro cortava, o marceneiro. Hoje não, hoje a marcenaria, por mais pequenininha que ela seja, ela tem ali um maquinário mais inovador, uma seccionadora, uma coladeira de bordo pequenininha. A marcenaria, ela deu um salto muito grande em questão de tecnologia, né? E aí tá entrando agora o IA, né? A inteligência artificial, Uhum. porque que nem na Roguski a gente faz os desenhos, né, num programa, gera códigos que manda para a CNC corta e aí vai para filetadeira, para onde tem que ir, e pré-montagem. Para o futuro, eu acho que é essa parte de IA mesmo, né? De ter máquinas mais revolucionárias, programas mais revolucionários, e eu vou estar investindo nisso, né? Eu sempre estou procurando investir nessa parte de inovação, Uhum. que nem a CNC mesmo, quando eu comprei, algumas pessoas falaram: você é doida, vai gastar tudo isso numa máquina, Eu lembro. Eu lembro lembra? quando você comprou, eu lembro chegando, quando chegou os seus É, stories. então. Mas ela se paga, né? Sim. Tanto que eu trabalho para outras marcenarias pequenas que não têm a máquina. Eu abri as portas para quem não tem, lógico que é cobrado um valor para eles estarem usando. Falei, gente, mas por que não? Porque eu falo, tudo junto faz melhor, É, né? exato. E é isso. A minha visão para o futuro é cada vez mais deixar a empresa com a tecnologia avançada, Uhum. né? Que é não só, eu acho que na parte de marcenaria, mas em qualquer ramo, agora é a tecnologia que está entrando com tudo. Será que vai chegar algum momento, por exemplo, antigamente existiam as copiadoras, ainda existem, e Aham, você manda o arquivo, ela imprime e você vai lá e pega a folha, pega, no caso, aham. pega um projeto. Imagina se num futuro o arquiteto desenha e manda para a Roguski imprimir. Não duvido. É um pouco mais difícil, mas eu não É, duvido, viu? porque se você tem, tipo, às vezes uma inteligência artificial ali auxiliando nos Sim, desenhos detalhados, uma marcenaria poderia quase virar sim.
uma impressora de peças. Na verdade, a marcenaria, por escassez da mão de obra de marceneiro, Hum, ela está investindo muito nisso para ter montadores, hum, para não buscando mais mais montadores. montador. Hoje, muitas marcenarias têm um ou dois marceneiros só no máximo, o resto é tudo montador. Uhum. Porque isso que você É para falou, acabamento, né? desenha, manda para a máquina e só monta na obra. Mas lógico, tem que ser o montador, não pode também pegar um Zé Mané lá e colocar para Colocar. montar um móvel de alto padrão, né? É, porque não é tão simples, a gente fala assim, Não. é montar. É que às vezes a pessoa, nossa, então é fácil, vamos pegar o montador ali e vai montar. Não, Não é também bem por não é aí. assim. Não dá para receber em É, casa a aí peça e eu monto, né? a gente volta ali que a gente acabou de falar, né? Tem que ter todo um treinamento, tem que ter Uhum. toda uma experiência para estar montando esses móveis de alto padrão. Não é assim também, né? Imagina. É, Às vezes as pessoas têm a tendência de simplificar as coisas. Fala, não, é só instalar. é, Porque às vezes quando chega lá pré-montar, porque algumas das peças vão completamente desmontadas, né? Mas é. algumas vão pré-montadas, Vamos. algumas caixas. Aí às vezes a pessoa olhando de fora, mas é só pegar essas caixas e encaixar A no B. Mas aí quando recebe, por exemplo, compra uma cama que vem desmontada, não consegue montar meia dúzia de peças, que é bom instalar um armário. Nossa, quer me deixar nervosa, gente, é quando a pessoa fala assim: ah, mas é facinho, é rapidinho, você faz. Eu, gente. Porque, gente, marcenaria é complexo, não é assim, é facinho, não. Exato. A Não é gente pão francês. não é igual. Mas a gente voltou igual no começo da nossa conversa, né? Falei assim, vou lá instalar e furo um cano. É. Então, assim, aonde tá o facinho? Não, e tem todo um E aí? cronograma, né? Aham. E por exemplo, não só de fazer a peça, de ver se tá bem acabada, tem tudo isso, tem o transporte, tem o Uhum. funcionário fica doente, tem feriado, tem não sei o quê. Tem restrição de hora de montagem. Então, assim, quando eu dou prazo, que fala, ah, mas não, é muito longo, É é só, rapidinho, é facinho. Não, não é é um ambiente facinho. pequeno. É, Não, é um ambiente pequeno, rapidinho você faz. Só que às vezes ela esquece que o dela é pequeno, mas existe uma fila de coisas exatamente. pequenas ou grandes até chegar no dela, e aí você precisa deslocar uma equipe que poderia estar montando uma cozinha para montar, às vezes, um armário É. Não, na teve um lavanderia. cliente que essa semana, né, ele pegou e falou assim para mim, mas tudo isso, para que tanta demora? Aí eu peguei e falei assim, aí eu escrevi para ele, porque existe um cronograma de entregas. Existe outros clientes, tipo assim, Não foi é, exclusivo pro seu, né? isso também é importante o cliente saber, né? A marcenaria não tá lá parada esperando o seu José fechar o serviço. Não, a marcenaria tá com outros, tá com o Uhum. serviço do João, do Nicolas, tem vários serviços. Então, quando você vai, não só a marcenaria, qualquer empresa, Beleza. ela tem outras coisas ali que ela já fechou, que ela tá trabalhando, tá ali, né? Então, o seu fechou, ok, aí já vai lá pro cronograma, né? Ah, vai dar tal dia começa a cortar do fulano. Acho que e eles pensam que não, né? Que a marcenaria tá lá de braço cruzado, né? O funcionário. De Ah, eu preferência vou que fazer não. o seu agora. De preferência que não, né? Não é. A marcenaria é boa que tá funcionando. Se tiver parado, tem coisa errada. Marcenaria boa que tá cheia. É. Mas o cliente ele não entende, ele pensa que ele fechou, já vai começar a fazer o dele. Não, vai trocar Não, tem fio. todo um cronograma, né? Às vezes pode até ser que entre logo, porque às vezes você consegue. Tô imaginando, tô vendo de uma visão de fora. Às vezes você consegue, às vezes é um trabalho menor, que é entre um e outro, você consegue alocar. Ah, sim, Aí você. tem esses É, também. às vezes Tem esses acontece. também. Acontece assim, às vezes. Um grande ali, ah, mas é só uma banqueta. Ah, põe no Isso, meio isso, dos dá pra dois. fazer. Aí dá para fazer. Tipo, aproveita que já tô cortando uma chapa azul, sei lá, e Já já faz, vamos cortar sim, essa também? também. Então Dá é. sim, Então isso daí pode. dá. Mas assim, não vai acontecer isso com projetos grandes, né? É. Tô falando de coisas menorzinhas que você aloca. Lina, o que que você pensa de legado? Que você quer deixar de legado, seja como profissional ou como pessoa? Então, Wesley, hoje eu falaria para você que a nova geração ela tá um pouco perdida, ela tá um pouco rasa. E eu falo não só em ter um propósito, um trabalho, mas até em questão de família,
amar, né. Hoje as pessoas estão com pouco amor no coração. Então, o legado que eu quero deixar, não só como empresária, mas como mãe, como pessoa, como ser humano, é a gente ter mais amor no coração e a gente olhar para o próximo não como um concorrente, mas como um ser humano também, que a gente pode estar se ajudando, ser mais gentil, né. Eu vejo muitas pessoas aí grossas, você não sabe o que o outro tá passando, né. Então ser gentil, dar um bom dia, ajudar as pessoas, eu penso isso. Eu, eh eu acho que precisa de mais amor no mundo inteiro. E Lilian, se você pudesse voltar no tempo e conversar com a Lilian lá de 20, dos 20 anos lá, o que que você falaria para aquela moça? Eu falaria para ela assim: "Olha, você vai passar por muitas tempestades, mas aguentar firme, porque depois da tempestade sempre vem o sol. E Deus, o Senhor de todo o universo, está do seu lado sempre." Ó. E para quem quiser conhecer mais da Roguski, que eu já conheço, mas como Então, a faz? gente tem a nossa página no Instagram, que hoje eu falo que é o que mais divulga a empresa, né? Movelaria Roguski, vocês colocando já vai aparecer lá. Lá tem nossas fotos, nossos history, Os tem bastidores também. bastidores, tem foto do Tem Wesley, foto. que ele é o nosso fotógrafo profissional. Então, e aí se quiser conhecer a empresa também, a gente fica em São José dos Campos, marcando com a gente vai te receber de coração aberto lá para você estar conhecendo os nossos processos. E se quiser conhecer os nossos móveis também montado, eu posso estar levando as pessoas em algumas obras, mostrando tudo certinho. Você quer deixar alguma mensagem final? A minha mensagem final é repetindo o que eu acabei de falar. Seja gentil com o próximo, tenha mais amor no coração, faça seu trabalho com amor, principalmente a nova geração, que o dinheiro é consequência. Ó, muito legal. Lilian, obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui participando conosco, compartilhando a sua história, conhecimento, muito bacana mesmo. Sempre que quiser voltar, tá? Aqui as portas estão abertas para te receber. Obrigada, obrigada, Wesley. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e a gente se vê no nosso próximo episódio.